Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Brasil vai integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O país foi eleito hoje pela Assembleia Geral da ONU como membro não permanente do Conselho de Segurança por um ano, a partir de janeiro de 2022. A informação foi divulgada nesta sexta-feira. O Brasil foi eleito nesta sexta-feira pela Assembleia Geral da ONU como membro não permanente do Conselho de Segurança por um ano, a partir de janeiro do ano que vem. É a 11ª vez que o país vai ocupar um assento não permanente. Também foram eleitos Albânia, Gabão e Emirados Árabes Unidos. Dos 193 membros da ONU chamados a votar na eleição, o Brasil obteve 181 votos. O Conselho de Segurança é formado por 15 membros, incluindo 5 permanentes com poder de veto. São eles Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Os 10 membros não permanentes são eleitos pelo período de um ano. O Brasil, maior economia da América Latina e o país mais populoso da região, há anos pede para ingressar no Conselho como membro permanente, mas as reformas são bloqueadas pelos 5 membros permanentes. Obrigar o uso de máscaras para pessoas que já foram vacinadas ou que contraíram a Covid-19 e se recuperaram. A iniciativa partiu do presidente Jair Bolsonaro, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a ideia só poderá ser colocada em prática com o avanço da vacinação. Mais de um ano depois do início da pandemia, elas já viraram parte da rotina dos brasileiros, nas ruas, no transporte, em todos os locais públicos. A proteção está na cara. Para algumas pessoas, a máscara se tornou um item indispensável no dia a dia. E não consigo sair na rua sem máscara. Mas também há pessoas que não conseguem se adaptar à proteção. Até hoje não acostumei, não. A senhora incomoda muito? Incomoda. Incomoda. Então, quando eu estou andando assim na rua, eu não coloco. Mas aí, quando eu entro em algum lugar, eu coloco. Só porque é obrigatório, né? Só porque é obrigatório. A obrigatoriedade do uso da máscara pode estar com os dias contados no país. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Ministério da Saúde um parecer sobre o assunto. E a proposta está em estudo. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. E essa proposta se baseia no que já vem acontecendo em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a máscara já não é mais obrigatória há cerca de um mês. Mas para que isso aconteça aqui, o ministro da Saúde impôs uma condição, que a vacinação avance entre a população. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda. Alguns especialistas se mostraram contrários à flexibilização do uso de máscaras. Acham que a proteção deve ser mantida mesmo para as pessoas que foram vacinadas. Eu acho que essa medida é completamente inapropriada, na medida em que a doença está muito grave, os hospitais estão todos lotados e a quantidade de pessoas protegidas através de imunização da população é ainda muito baixa. E como é que nós vamos saber se a pessoa que não está usando máscara, se realmente ela foi vacinada ou se ela já teve doença? Então, não é o momento de pensarmos nisso. Nós temos que fazer isso bem mais tarde. Enquanto isso, a população aguarda. E debaixo das máscaras, ainda há muito receio. Dependendo do local que a gente estiver, está fechado o ambiente. E pode ser que a gente acabe pegando nesse ambiente. Então, apesar da senhora não gostar, a senhora acha que tem que ser obrigatório? Tem que ser obrigatório. No momento, sim. Enquanto as vacinas não estiver disponível para todos nós, tem que ser obrigatório. Nesse momento, eu respeito a opinião dos cientistas. Estão falando para a gente continuar com máscara ainda. Tem que usar máscara, sim. O senhor, então, é contra a desobrigação, fazer com que a máscara não seja mais obrigatória? Não, sou contra isso aí. Tem que usar, sim.
E agora o mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira, revertendo parte das perdas recentes, com investidores à espera das próximas reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil. A moeda norte-americana avançou 1,21% e encerrou o dia cotada a R$ 5,127 na venda. O comitê do Prêmio Pulitzer premiou nesta sexta-feira Darnella Frazier, a jovem que filmou a prisão e o assassinato do afro-americano George Floyd por um policial em maio de 2020. A cobertura do episódio pelo jornal Star Tribune de Minneapolis, cidade onde ocorreu o crime, foi vencedora da categoria Notícias de Última Hora. As imagens feitas por Darnella Frazier, de 18 anos, enquanto um policial branco sufocava até a morte o afro-americano George Floyd em maio de 2020, rodaram o mundo. Nesta sexta-feira, o comitê do Prêmio Pulitzer concedeu uma menção especial à jovem pelo corajoso relato sobre o assassinato ocorrido na cidade americana de Minneapolis, no Minnesota. De acordo com os organizadores do prestigioso prêmio de jornalismo, Frazier foi reconhecida por gravar corajosamente o assassinato de George Floyd, um vídeo que desencadeou protestos contra a violência policial no mundo todo e que destacou o papel fundamental dos cidadãos na busca dos jornalistas por verdade e justiça. Em abril deste ano, ela foi uma das testemunhas ouvidas durante o julgamento do policial Derek Chauvin, declarado culpado de todas as acusações que enfrentou pela morte de Floyd. A equipe do jornal Star Tribune de Minneapolis também foi premiada, na categoria de notícias de última hora, pela cobertura do episódio e suas repercussões. O Museu Croata se tornou sucesso entre o público e vem se expandindo por diversas grandes cidades do mundo. Jogos e dezenas de experiências de ilusão de ótica divertem e educam os visitantes. Olha só. Aqui, parte do seu corpo pode desaparecer, encolher ou ficar gigante. O Museu das Ilusões se tornou um grande sucesso e se expandiu em franquias por todo o mundo. Uma aposta de um croata que visa educar e divertir. O objetivo do museu é fazer as pessoas se divertirem, é o primeiro. Depois, educar é o segundo objetivo. Os visitantes têm acesso a jogos que estimulam células cerebrais e, claro, a dezenas de experiências de ilusão de ótica. As simulações das salas antigravidade encantam crianças e adultos. O produto, o próprio museu, se tornou global e agora é visto em 36 cidades pelo mundo, incluindo Nova York, Paris, Toronto, Dubai, Chicago, Cairo e Xangai. Então, muitas grandes cidades têm um museu de ilusões. O projeto foi inspirado em um programa de TV americano sobre ciências. Com tantas sedes ao redor do mundo, fica mais fácil viver as experiências incríveis do Museu das Ilusões. A Eurocopa vive um conflito diplomático. Depois das reclamações da Rússia, a UEFA determinou a retirada do slogan "Glória aos Heróis" do uniforme ucraniano. A frase foi considerada política. Nesta quinta-feira, a UEFA determinou uma modificação no uniforme da Ucrânia por considerar política a frase "Glória aos Heróis" denunciada pela Rússia. As reclamações de Moscou foram comentadas em Bucareste, onde a equipe ucraniana se prepara para a estreia contra a Holanda no domingo. Todos os lemas foram aprovados pela UEFA antes disso. O lema "Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis" tem sido usado por fãs ucranianos em estádios de futebol há anos. É um lema do futebol, um lema nacional, então não vemos nenhum contexto político nisso. So we don't see any political context in this. A UEFA não atendeu todos os desejos da Rússia. A entidade validou o contorno do mapa da Ucrânia que aparece na camisa, que inclui a Crimeia, anexada por Moscou em 2014, assim como territórios do leste, controlados por separatistas pró-Rússia, recordando que a forma corresponde às fronteiras do país reconhecidas internacionalmente. O problema apontado está na combinação do slogan "Glória à Ucrânia" com "Glória aos Heróis". A UEFA reconheceu que a frase foi adicionada mais recentemente à parte interna da camisa e que não havia sido levada em consideração quando a entidade validou o uniforme ucraniano em dezembro.
Ucrânia e Rússia estão em grupos diferentes na Eurocopa e não podem se enfrentar antes das quartas de final. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!